Olá, meus amigos! Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês no canal do Professor Seca para mais uma aula de revisão sobre inventário. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho e sempre lembrando, não esquecer de convidar seus colegas, não esquecer de dar seu like, né? É muito importante você também não deixar de se inscrever no canal. Mas antes de começarmos a nossa quarta aula sobre inventário, vamos à nossa vinheta. Come on! É isso aí, estamos de volta. Então tá aí, aula 4, procedimentos especiais inventário. Pois é, hoje nossa aula 4 vai começar falando sobre um instituto jurídico chamado colação. O que é a colação? Bom, eu coloquei aqui no slide para vocês, vou ler e depois vou explicar. A colação consiste no ato pela qual os descendentes que concorrem à sucessão, né, de ascendente comum são obrigados a conferir as doações e dotes que receberam em vida sob pena de sonegados, com a finalidade de igualar suas legítimas e a do cônjuge sobrevivente, bem regulada nos artigos 2002 e 2003. Mas ficou difícil entender isso aí, né? Então vamos tentar traduzir isso. O que acontece? Toda vez que em vida alguém faz doação para os seus herdeiros, isso é considerado antecipação de legítima. E aí, como é considerado antecipação legítima, como prevê lá o artigo 544 do Código Civil, então haverá necessidade, após o falecimento do doador, haverá necessidade de que esse bem ingresse no inventário para que seja abatido o que é hereditário daquilo que ele recebeu antecipadamente. É isso, ok? Isso é colação. Bom, vamos em frente. Aqui no slide seguinte eu começo assim dizendo: é possível que o doador dispense o descendente de trazer os bens doados à colação. É perfeitamente possível. Tá? A colação, no momento que se fizer a escritura de doação, é necessário que expressamente o doador manifeste dizendo que aquele bem não será objeto de colação, mas desde que o valor desse bem esteja dentro do valor da parte disponível. Estando dentro do valor da parte disponível, não há problema nenhum que seja afastada a colação. Sendo afastado, obviamente esse bem terá que ingressar no inventário, né, sob pena de sonegação. Tá? Então tá, ó. Se a dispensa não tiver sido expressamente consignada no ato da doação, o donatário deve trazer os bens à colação sob pena de sonegação, ainda que eles caibam na parte disponível. O artigo 2003, lá no parágrafo único, diz que o bem doado, no caso dele já não mais existir, imagine, foi doado para o filho um cavalo de raça. Quando o sujeito, o doador, veio a falecer, esse animal já morreu há muitos anos. E era um animal de valor considerável. Então, nesse caso, haverá ainda assim a colação, mas só que referente ao valor, né, ao tempo da liberalidade. Essa disposição do 2003 ela é bastante controvertida, porque na verdade o que acontece? O 2003 ele revogou o artigo 1014, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, que na época determinava que esse valor não seria do tempo da liberalidade. Esse valor deveria ser o valor, né, a ser aferido no momento da abertura da sucessão. E tem coerência, né, essa controvérsia, porque você falar do valor no tempo da liberalidade, dependendo se levou muitos anos, esse valor acaba sendo muito depreciado. O nosso novo CPC, na verdade, acaba repristinando o CPC anterior e, de uma certa forma, revogando tacitamente, entendendo que deve ser aferido, né, o valor da abertura da sucessão e não o valor ao tempo da liberalidade. Então, CPC atual
639, parágrafo único, radical nessa discussão, nessa polêmica. Os artigos 2008 e 640 do CPC, eles obrigam até mesmo aquele que renunciou à herança ou que tenha sido excluído, por exemplo, por deserdação, por indignidade, tá? Eles tenham que também trazer bens à colação. Só que a colação aí é apenas a parte que vier a ser inoficiosa, ou seja, aquela parte que ultrapassa, né, o que é disponível, né, o patrimônio disponível. Então está aí o parágrafo 1º, o artigo 640, que eu vou ler para vocês. É lícito ao donatário escolher dentre os bens doados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para que seja dividido entre os demais herdeiros. Beleza. O parágrafo 2º ainda acrescenta o seguinte: se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel, que não compete à divisão, ou seja, é indivisível, não há uma divisão cômoda, o juiz vai determinar que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros. E o parágrafo 3º também fala o seguinte: o donatário poderá concorrer à licitação e ele terá direito de preferência em relação aos demais herdeiros. Perfeito. Concluído isso, 2010 e 2011, né, artigos 2010 e artigos 2011, fala sobre a questão, né, dos gastos ordinários dos ascendentes com os descendentes. Gente, é óbvio que despesas com os filhos, de educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, despesas de casamento, né, feitas no interesse de sua na defesa de crime, né, essas despesas não serão objeto de colação, né, nem teria sentido, tá? Bom, também são dispensados a colação as chamadas doações remuneratórias, também não são objeto de colação. Bom, visto isso, como que seria o procedimento, né, das colações? Então, porventura, no inventário, se o herdeiro vier a negar o recebimento do bem, obviamente que, se tratando de doação de bem imóvel, isso é mais complexo, porque tem escritura pública, fica complicado ele negar, né? Mas a gente deu um exemplo aqui agora, deu um exemplo sobre o cavalo de raça, né? Então, se ele negar o recebimento, né, ou a obrigação de conferir, o juiz vai ouvir, né, os demais herdeiros em 15 dias e vai decidir à vista das alegações e as provas produzidas. Tá? Isso está previsto lá no artigo 641. E se não é acolhida a negativa desse herdeiro, né, esse que nega o recebimento, o juiz vai mandar em 15 dias que ele proceda à conferência sob pena de sequestro dos bens. Caso não tenha mais consigo, ele vai mandar imputar, logicamente, o valor correspondente ao que seria o bem. Se a matéria exigir dilação probatória, né, diversa da documental, aí o juiz vai remeter às partes as vias ordinárias, ou seja, é uma ação própria. Mas esse herdeiro que negou o recebimento, tá, ele não vai receber o seu guinhão e será obrigado a prestar caução correspondente ao valor do bem não colacionado. Então, qualquer herdeiro pode reclamar, né, do beneficiário a colação dos bens que recebeu sob pena de ação de sonegados. E, uma vez encerrado esse debate nosso aqui, vamos passar para um outro fato muito importante na questão do inventário, que é o pagamento de dívida. O sujeito morreu, mas as dívidas não se extinguem. Agora, o seu espólio, né, o seu patrimônio deixado por ele, vai responder por essas dívidas. Então, na verdade, o pagamento de dívidas, ele é um incidente, né, que pode ocorrer no inventário quando o falecido tiver deixado, então, essas dívidas.
né? O espólio, como acabei de falar, ele vai responder por essas dívidas. Obviamente que essa dívida deixada pelo falecido não alcança o patrimônio pessoal dos herdeiros. Os herdeiros apenas irão responder até as forças da herança, ou seja, até o limite do quinhão que eles receberam. Essa dívida jamais alcançará o patrimônio pessoal dos herdeiros. Na fase do inventário serão declaradas as dívidas deixadas, né, pelo decujus, que deverão ser pagas pelo espólio, né, de sorte que a partilha recai apenas sobre o patrimônio remanescente. Na verdade, espólio ele representa ativo e passivo do falecido. E a herança a ser partilhada é a diferença entre esse ativo e esse passivo. Quando a dívida estiver vencida e for exigível, o credor pode se habilitar no próprio inventário e vai ter que, logicamente, para se habilitar, comprovar o crédito, né, que ele tem, o débito do falecido, né, e agora débito do espólio. O pagamento será feito, né, respeitando a prelação no caso de pluralidade de vários credores, né? O que é isso? Havendo uma pluralidade de credores e o falecido deixou um passivo maior do que o ativo dele, então haverá uma prelação. O que é isso? Uma preferência. Você estabelecer um rol de preferência numa espécie de concurso de credores. A petição do credor, que deve vir acompanhada, no caso da habilitação, tem que ter a prova literal da dívida e deve ser distribuída, autuada em apenso. Como a gente falou no início, é um incidente, né? E ela é autuada em apenso aos autos do inventário. E aí, se houver concordância por parte dos herdeiros com relação a essa dívida, não havendo nenhuma impugnação, então vai ser separado em dinheiro, né, o suficiente para o pagamento dessa dívida. Agora, caso não haja dinheiro suficiente, vão ser então separados outros bens que poderão vir a ser expropriados, né, para que então possa ser feito o pagamento, né? Serão expropriados como? Serão objetos de alienação. É isso. Também o credor, se preferir, poderá adjudicar esse bem. Também é uma possibilidade como forma de pagamento. Óbvio que se o valor do bem for maior do que o seu crédito, ele terá que reembolsar o espólio naquilo que exceder. O ato que julga essa habilitação, ela tem natureza de sentença. E nesse caso, como tem natureza de sentença, obviamente caberia o recurso de apelação. Então, falamos até agora com relação à concordância por parte dos herdeiros, mas poderá haver impugnação dos herdeiros, né, em razão dessa habilitação dessa dívida. Aí, nesse caso, se houver impugnação, o juiz então vai remeter, né, às vias ordinárias, ou seja, o que é isso? Vai remeter à ação própria, né? Ou seja, o credor lá que, por ação própria, promova ação de cobrança ou execução, se for o caso, em face do espólio. É isso, tá? Então, desde que haja impugnação, não seja fundada em pagamento, determinará que sejam reservados bens em poder do inventariante, suficientes para a solução do débito. Para que esses bens que ficarão reservados, né, é necessário que o credor, né, ajuize ação de cobrança no prazo de 30 dias. Se não fizer isso, essa reserva vai perder a eficácia. É assim que funciona. Bom, se a dívida não estiver vencida, o credor pode pedir ao juiz a reserva dos bens, né? E que também vai permanecer eficaz pelo mesmo prazo. Só que esse prazo só vai poder começar a contar, obviamente, a partir do vencimento. Bom, o procedimento de habilitação no inventário ele é facultativo, porque o credor, como a gente acabou de falar, ele pode, pela via ordinária, pela via própria, por ação própria, promover a devida ação de cobrança ou a execução, conforme for o caso concreto, né? Para o pagamento das dívidas, será consumida primeiro a parte dos herdeiros. Isso aqui é muito importante, tá? Então, primeiro, o que caberia ao quinhão dos herdeiros é que será destinado ao pagamento dessas dívidas. Ou seja,
os legados, o quinhão que caberia aos legados, não. Só se alcançarão o quinhão dos legados se não houver bens suficientes para pagar as dívidas. Aí sim alcançaria, né, o quinhão dos legados. Pois bem, então seguindo. Opa! Acabou. Eu estava tão empolgado que nem percebi que estava no último slide. Mas beleza. Que bom. Espero que tenham gostado do tema. E agradeço mais uma vez aqui de coração a presença de vocês, o prestígio de vocês. E um forte abraço, um beijo no coração de todos. E até a nossa quinta aula sobre inventário. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.